Here we go again. Eu já falei dessa notícia, né? Sobre a suposta ida do Oscar Piastri e do Gabriel Bortoleto pra Ferrari. É um vídeo que eu já fiz aqui, já comentei sobre essa história. Só que agora, meus amigos, agora ela é um pouco diferente, porque nós temos uma fonte um pouco mais confiável comentando sobre o assunto, mas ainda assim existe uma fé gigantesca de muitos portais brasileiros, de muitas pessoas aqui no Brasil, muitas páginas aqui no Brasil, sobre como eles escrevem sobre esse assunto. Né? Porque o jornal Blick, que é um jornal suíço, o mesmo jornal que deu o breaking de que o Gabriel fecharia com a Sauber, foi o mesmo jornal que deu o breaking de que o Gabriel fecharia com a Sauber, importante lembrar isso, confirmou a notícia de que há um interesse. Assim, galera, prestem atenção nas palavras, leiam todas as palavras de notícias. O interesse de Gabriel Bortoleto e Oscar Piastri para 2027. Porque o contrato do Lewis acaba no final de 2026, e se ele não for ficar, se ele não estiver entregando o resultado que se esperava, se o Leclerc saiu, que é uma possibilidade também, a gente já discutiu isso aqui, ainda acho baixa, mas é uma possibilidade, talvez se a Ferrari não entregar um carro decente, mais uma vez isso irrite o Charles, ele saia, não acho impossível, mas existe ali o interesse porque a Ferrari não tem nenhuma certeza do que vai acontecer com eles ali para 2027. Apesar do Charles ter supostamente um contrato até 2029, a gente não sabe quais são as cláusulas de liberação que podem existir dentro desse contrato. O fato é que muita gente e muitas páginas brasileiras replicam essa informação cortando fora a palavra interesse. Tirando a palavra interesse de jogo. E essa é uma palavra muito importante, porque ela não significa que o Gabriel está indo para a Ferrari, que o Oscar Piastri está indo para a Ferrari. Como muita gente já está afirmando que vai acontecer. O fato é, a gente tem esses dois nomes que são nomes que fazem sentido e que de fato devem agradar a Ferrari. E eu não duvido que sejam nomes que eles tenham interesse, que eles tenham interesse. E provavelmente, assim, se eles sabem que existe uma possibilidade, existe um cenário de que tanto o Lewis ou quanto o Charles saem em 2027, eles precisem buscar alguém. Tanto que, inclusive, hoje, no dia que eu gravo esse vídeo aqui, que é a sexta-feira, dia 9/10, a Ferrari já convocou uma reunião de emergência com o Fred Vasseur, com os pilotos, com pessoas importantes lá, para discutir os rumos dos próximos anos. Não de querer sair da Fórmula 1, mas entender o que tá acontecendo e por que não tá saindo do lugar. A equipe parece que só anda para trás toda a temporada. Apesar não, né? Porque no ano passado eles foram vice-campeões de construtores e nesse ano eles não estão conseguindo nem ser a quarta força agora no final da temporada. Então, a Ferrari sim convocou uma reunião de emergência para tentar entender o que está acontecendo dentro da equipe, convocou as principais cabeças e acho que isso daí também pode ser um indicativo do que eles podem esperar nos próximos anos. E é por isso que eles têm sim, com certeza, uma lista de pilotos de interesse. Agora, esses interesses, na prática, não necessariamente significam alguma coisa. Vamos falar nome por nome, né? Primeiro de todos, o Gabriel Bortoleto. Existe o cenário, existe a possibilidade do Gabriel ir para a Ferrari? Existe, eu não vou mentir e falar que é impossível. Se ele tá sendo interessado, se a Ferrari se interessa por ele, então sim, existe o cenário, óbvio, né? Você não vai descartar nunca a possibilidade de correr pela Ferrari. Porém, eu não acho que vai acontecer pelo menos em 2027. Eu já defendi essa opinião muitas vezes, em todas as oportunidades que eu tenho. Eu não acho que o Gabriel sai de lá pelo menos antes do fim do novo regulamento. Então ele não sai de lá até o final de 2028, provavelmente. Ele não deve sair da Fórmula 1 antes de 2028. Da Fórmula 1, obviamente não. Da Audi antes de 2028. Eu acho muito, muito, muito difícil que isso aconteça. De novo, a Audi trouxe o Gabriel para ser o cara que vai ser desenvolvido em volta. É a mesma situação o Lando McLaren. Que a McLaren pega ele e vai desenvolvendo junto com ele para entregar um carro para ser campeão. No final das contas, o Lando não tá... Quando a McLaren tem esse carro, não tá entregando o que necessariamente se esperava dele. Mas foi esse o projeto da McLaren, ó. Lando, a gente não tá na melhor situação agora, mas a gente quer você pra ser o nosso jovem prodígio, pra gente evoluindo, né? Conforme a gente for crescendo nossa equipe, conforme a gente for melhorando nosso carro, você vai estar aqui no espaço pra ser campeão no futuro. A gente está desenvolvendo isso em volta de você. E é isso que a Audi faz com o Gabriel. A Audi trouxe o Gabriel pra ser exatamente esse passo pensando pro futuro. Esse jovem que eles querem desenvolver a equipe em volta e quando ele estiver pronto, ele possa disputar um título mundial. Para que quando ele tenha nível, quando ele tenha habilidade, quando ele esteja pronto, seja ao mesmo tempo que a Audi esteja pronta para ser campeão. Ao longo dos anos, eles vão evoluindo juntos. O Gabriel vai aprendendo a corrigir os seus erros e, ao mesmo tempo, ele vai fazendo isso dentro do mesmo ambiente, dentro de uma equipe que está girando em volta dele. Não 100%, eu digo girando em volta dele, no cenário de que é uma equipe que ele está ali, né? E, os processos vão se adaptando a ele se ele for ficar a longo prazo lá dentro.
Então, eu não acredito que ele saia pelo menos antes de 2028 da Audi. Ele vai ficar lá, evoluir com o projeto, tentar entender este projeto em futuro. Ele mesmo, quando dá entrevista, vive falando que ele acredita no futuro da Audi, que ele acredita no projeto, ele acredita no investimento. Pode não vir com uma grande evolução em 2026, mas ele acredita que pelo peso do investimento, pela ambição que a Audi vem mostrando no projeto, de que é só uma questão de tempo até eles terem um carro vitorioso. Então, eu não acredito que o Gabriel saia antes de 2028, pelo menos, antes da gente trocar o regulamento lá para 2029 da vida. Eu realmente não acredito que ele saia da Audi antes disso. Então, a Ferrari pode ter interesse? Pode. Mas o Gabriel parece ser um cara que é comprometido com o projeto, a Audi acredita nele e os dois estão juntos nessa pelos próximos 3 anos que seja. Né? Até tinha toda aquela notícia, né, antes dele sair da academia da McLaren, de que ele, pra ser liberado, né, a McLaren só queria emprestar ele por 2 temporadas, mas a Audi não aceitava isso, queria que tivesse um contrato de 2 anos, mais possibilidade de renovação por mais 2, era o que a Audi queria pra assinar o Gabriel, no final a McLaren libera, então o que me leva a acreditar que a Audi tá satisfeita, fez essa escolha conscientemente de querer assinar com o Gabriel por 4 anos, o Gabriel ia aceitar a oportunidade, claro, independente de quem fosse, mas que ele realmente acredita na equipe. Agora, do outro lado, o Oscar Piastri, eu acho mais possível. Faz mais sentido. Mas eu não daria tanta certeza também não. Porque, de novo, eu acho muito importante a gente ressaltar a palavra interesse. Cara, eles têm que ter uma lista de interesse. Eles têm que ter uma lista de nomes que eles cogitem pro futuro. Tipo, quem são os pilotos que a gente pode, caso precise, ir atrás. Daí, considerando, eles avaliam, usam os critérios que quiserem e foram atrás, chegaram nos nomes Bortoleto e Piastri. O Piastri faz muito sentido. Também. O Piastri é alguém que possivelmente vai ser campeão mundial em 2025. É alguém que tem bastante experiência, que é um piloto bom, é um piloto com muita qualidade. E, cara, você consegue olhar ele usando o macacão da Ferrari, sabe? Ele encaixa ali com o macacão da Ferrari. Você consegue enxergar ele usando o macacão da Ferrari. E é uma troca justa ali, considerando pelo Leclerc. Caso seja o Leclerc, o Hamilton também a gente não sabe como vai ser. Mas aí a Ferrari também tem essa ambição, ela gosta de apostar em pilotos da sua própria academia, e daí tem 2 nomes hoje no caminho da Fórmula 1, um na Fórmula 1, que é o Berman, e outro subindo, que é o Rafa Câmara, vai disputar a Fórmula 2, em 2027, provavelmente vai ir pra Fórmula 1, se ele fizer uma boa temporada na F2. A Ferrari vai empurrar ele pra qualquer equipe da F1, não deve ser para a equipe principal, né? A Ferrari não é do tipo que coloca pilotos na equipe principal. Muita gente vem perguntar nas caixinhas do clube da F1, né? Ah, mas a Ferrari não colocaria ele na primeira temporada na Ferrari? Não. A Ferrari nunca faz isso. Eu acho muito difícil que façam isso agora. Provavelmente colocariam ele numa Haas ou em outra equipe que tiver oportunidade que eles possam patrocinar, né? Provavelmente seria a Haas, porque a Cadillac também, mesmo usando o motor Ferrari, não parece ser do tipo que aceitaria esse tipo de acordo, já que eles têm essa ambição de ser independentes. Só estão usando o motor Ferrari enquanto ainda não podem fazer o motor Cadillac, só no próximo regulamento. Mas o Piastri faz sentido. Eu acredito que se realmente acontecer do Leclerc sair, não é uma certeza que o Piastri sairia da McLaren, porque tudo vai depender também de como tiver a Ferrari e como tiver a McLaren. Se a McLaren tiver melhor que a Ferrari, por que ele sairia? Por que ele iria trocar pra Ferrari? Tudo bem, todo piloto quer pilotar pela Ferrari, eu concordo, e faz sentido. Mas você tá acabando de ver um cara que é muito bom, que é o Leclerc, que dedicou anos da vida dele nessa equipe, e é um piloto muito bom, pulando fora desse projeto, né, supostamente pulando fora desse projeto, que seria em 2027, porque ele não consegue entregar um carro pra ele capaz de disputar mundial, e você vai trocar sua equipe, que possivelmente vai continuar muito boa, pra Ferrari? Tudo bem, tem a questão da tensão Lando Norris, Oscar Piastri, a gente não sabe como isso vai evoluir dentro da equipe da McLaren, especialmente depois que o Oscar ganha um título mundial, a gente não sabe como isso evoluiria, mas ainda assim é algo que, sim, se a McLaren estiver boa, pra mim não faz sentido o Piastri trocar. Eu não vejo um cenário pro Piastri que seja vantajoso você pular de uma equipe que seja melhor, mesmo que você esteja tretado com seu companheiro, que seja vantajoso você trocar sua equipe que é boa pra uma equipe que tá com muito problema, tá chovendo problema naquela equipe, todo ano, há quase 20 anos. Os caras já estão fortes no projeto 20 anos sem título. Agora, uma pessoa que levanta muito essa questão é o empresário do Oscar Piastri, Mark Webber. Ele é uma pessoa que comenta muito sobre isso. E eu vejo muito esse cenário sendo um cenário de, como que eu posso dizer? De um empresário fazendo seu papel de valorizar o seu cliente, né? Valorizar o seu ativo. Ele fica falando, a Ferrari ali, o Mark Webber, ele reforça, sempre que tem oportunidade, ele reforça esse negócio da Ferrari ter interesse no Piastri. Porque essa notícia não é de agora, né? Como eu falei, eu já comentei isso alguns meses atrás, já tem um tempo que essa notícia saiu, agora o Blick confirma ela, então a gente tem uma fonte um pouco mais crível de que
pode estar numa lista de interesse esses dois nomes mesmo, mas de novo, de interesse. Mas o Weber é um cara que espalha essa notícia, que joga a rodo ela. E por que ele faz isso? Porque isso valoriza o Piastri numa possível renovação futura com a McLaren também. Tipo, a McLaren tem a Ferrari ali com interesse no Piastri, hein? Ó, vocês podem perder teu piloto ali, que, vamos dizer, lá pra 2027, né? Que tem um título mundial, que é um cara, assim, bom, que é um cara que entrega resultado, que é um cara que, quando precisa, corre pela equipe. Vocês podem perder ele. Se eu fosse vocês, eu pagava o dobro do salário ali e assinava um bônus bem gordo pra gente dele, hein? Se eu fosse vocês, eu faria isso, o Mark Webber falando ali. E pra mim é muito isso que eu vejo nesse cenário todo. O interesse pode existir? Pode. Mas do Gabriel eu acho muito improvável por conta do que ele tem com a Audi hoje. E o Piastri é o mais provável desses. Mas, assim, tudo depende de como a Ferrari vai estar. Porque se a Ferrari estiver ruim, eu não consigo ver um cenário que seja positivo pro Piastri sair. E daí quem se aproveita disso mais, na verdade, é o Piastri. Esse suposto interesse é melhor pro Piastri porque ele se vende mais pra McLaren numa possível renovação de contrato futura. Tudo vai depender de como tiver a situação dele com a equipe, a relação interna, e tudo vai depender, primeiro, se a Ferrari tiver vaga em 2027 também, caso o Leclerc saia. Mas são coisas, aqui a gente tá muito no campo especulativo ainda. É uma situação que pode acontecer, mais pro lado do Piastri que pro Bortoleto. Eu não acho que vai acontecer pro Bortoleto. Pro Piastri pode acontecer, mas eu ainda acho difícil também. Temos que ver o futuro, cenas dos próximos capítulos. A gente não tem como prever o que vai acontecer em 2026. Vai que o Lando e o Oscar saem no soco, né? O Leclerc no meio da temporada fala, chega, cansei dessa merda, vou sair. Aí todo o cenário muda. Eu tô me baseando no que a gente tem hoje. E eu ainda acredito que o Leclerc fique na Ferrari e o Piastri não saia da McLaren, baseado no que a gente tem hoje. Como as coisas vão evoluir, só o tempo dirá. E aí, só quem tem bola de cristal pra saber.